né? Mas a bênção para todas as coisas, né? A bênção para a gente poder para o sol, a bênção para a chuva, a bênção, né, para o frio, a bênção para o calor. Na verdade, todos os ambientes, todas as estações, elas são uma bênção. Na verdade, ela só vira maldição quando a gente vive a estação errada, né? Vive do modo errado, vive na estação presente do modo errado, né? Ou vive com a mentalidade de uma estação dentro de outra estação, né? Aí ela vira maldição. Por exemplo, sair no frio sem casaco algum vai ser uma maldição aquele frio, né? Assim como sair cheio de casaco no dia cheio de calor, né? Vai ser uma maldição também, né? Como também, por exemplo, precisar sair para um lugar e você tá só de chinelo e cair aquela tempestade, né? Você não ter capa de chuva, não ter nada. Vai ser também uma tristeza. Ao mesmo tempo também, sair de galocha, né, cara? No meio de um calorzão assim, né? Vai ser um grande desafio, né? Isso tá falando só na vida natural mesmo, né? Mas se você for olhar para a vida do dia espiritual, na perspectiva do dia a dia, viver fora da estação do que nós estamos vai ser maldição. Vai ficar mais pesado do que deveria ser a vida. E às vezes a gente está colocando culpa no Satanás, está colocando culpa, na verdade, nas pessoas, está colocando culpa no trabalho, nas relações, colocando culpa em Deus, culpa ao redor. E enquanto, no final das contas, não tem bem um culpado. O que tem, na verdade, é só as estações, cara. Né? E falta de sensibilidade e discernimento. Né? Quando a gente se apega demais a uma estação, a gente vai ter problema com a mudança natural delas. Porque, por exemplo, sempre depois do verão, e sempre foi assim, desde o início, sempre depois do verão vem o inverno. Né? E se você tiver problema em entrar pro inverno, cara, ficar pegado demais no verão, o inverno seu vai ser uma merda, vai ser uma tristeza, vai ser uma porcaria. Mas, cara, não tem como você parar, fazer uma estação não parar, porque se parar a estação, você para todo o movimento da vida. Se for só verão, se não houver inverno, não tem tempo de introspecção, tempo de meditar no subjetivo. Desliga lá a televisão da tomada ali. Desliga o videogame também. Não vai ter tempo de meditar nas coisas mais subjetivas, nas coisas mais internas, né? Não vai ter tempo para mergulhar e perceber aquilo que está dentro do nosso coração, né? A Terra precisa passar por todas as estações. Já ouviu falar sobre esse processo do plantio? Existe um processo do plantio, né? Que quando uma terra você planta uma só coisa por muito tempo, ela vai ficando enfraquecida. Aquela terra precisa ter estações diferentes e ela precisa ter também plantios diferentes. E a gente precisa aprender a discernir o tempo das estações, o tempo dos solos, o que a gente precisa plantar em cada momento. Se a gente não aprende a discernir isso, a gente vai inevitavelmente culpar o diabo, ou ficar bravo com Deus, ou consigo mesmo, ou com as situações, enquanto na verdade era só falta de discernimento, de não aprender a discernir as estações. Porque a terra vai ficando daí pobre. Sabe quando parece que não sai mais nada daquele lugar? Não sai mais nada, tá pobre. Não é porque a terra é ruim. É que você não mudou as estações, você não mudou o plantio, não mudou a forma. A gente precisa aprender a mudar as formas, né? Aprender a discernir os tempos. Jesus disse assim que as pessoas sabiam ao olhar para o céu e ver quando uma pequena nuvem estava dizendo que viria uma nova estação. Mas a gente, às vezes, não sabe fazer isso com relação às coisas espirituais. E aí a gente fica batendo de cabeça, desanimado, entristecido, lutando com as pessoas, irritado com aquilo que não deveria. E só é uma estação diferente, você precisa mudar a roupa. Que nem assim, tipo, alguém fala assim, cara, que calor absurdo, calor insuportável. A pessoa com aquele jaleco de lã, polaina,
né, negocinho para poder colocar nos ouvidos aqui de calor, óbvio vai estar calor. Né? Ali era hora de tirar as roupas, revelar tudo que está dentro, mostrar assim a vida, né? Ao mesmo tempo, no inverno é tempo de guardar tudo, tempo de parar e pensar. Tanto que há tempo para todas as coisas. Em Eclesiastes diz, Eclesiastes 3, diz assim, eu vou ler para vocês. Eu não vou achar Eclesiastes nunca. Estou procurando antes de Salmo. Quando eu cheguei em Salmo, assim, eu falei assim, meu Deus, não vai chegar Eclesiastes nunca aqui. Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar calado, tempo de falar. Há tempo para amar, tempo para odiar, tempo para guerrear, tempo para a paz. Sabe, há tempo para todas as coisas, e se a gente não aprender os tempos de Deus para cada situação, a gente vai viver lutando contra o próprio Senhor. E a gente precisa mudar as nossas lentes e perceber que Ele fez todas as coisas para o nosso bem e para a nossa bênção. Então, toda estação é expressão do amor, é expressão da graça, é expressão da sua glória, é expressão da sua misericórdia. O que precisa mudar é os nossos olhos diante das estações que nós estamos vivendo. Nós estamos terminando um tema que o nome do tema é Terra Preparada. E a terra, para que ela possa ser preparada, na verdade, o solo, para que possa ser desenvolvido, ele precisa respeitar todas as estações. Ele precisa se permitir passar pelas estações. Precisa se permitir ser transicionado de estações. Ele precisa compreender que há estações de seca, há estações de chuva, há estações de maior umidade, há estações diferentes umas das outras. Nós precisamos entender que a terra preparada, ela precisa se sujeitar completamente a todo o processo. Jesus disse, o semeador saiu para semear, né? E algumas sementes caíram na beira do caminho, outras caíram em terra rochosa, outras caíram na terra com espinhos, e a outra, então, caiu em terra boa, no qual deu colheita, amadureceu, germinou, amadureceu e deu colheita 30, 60 e 100 para 1. A verdade é que quem não quer dar colheita 30, 60 e 100 para 1? Seja bem honesto. Quem não quer? Todo mundo quer dar colheita. Quem não quer ter sucesso? Seja bem honesto, você não quer ter sucesso na sua própria vida? Não quer ter sucesso com a tua casa, no seu casamento, nas suas relações? Não é verdade? Só que assim, não tem como ter sucesso no casamento, na casa, nas relações, se de fato você não passar pelas estações da vida. E também, se você não estiver plantado nos lugares certos, se você não tiver os nutrientes certos naquele solo. O texto do Salmo 1 diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, ou seja, na sua devida estação dá o fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz é bem sucedido. Ao mesmo tempo, para que a terra preparada
ela dê colheita, para que ela dê colheita 30, 60, 100 para 1, ela precisa, ao mesmo tempo que respeite as estações, ela precisa também respeitar também o solo. Ela precisa respeitar o preparo do solo. Precisa respeitar os nutrientes que são colocados naquele solo, naquela terra. Precisa colocar água, precisa adubar, e o adubo não é qualquer tipo de adubo, é o certo tipo de adubo. Precisa impedir que algumas coisas sejam plantadas naquele solo. Como, por exemplo, ele diz aqui, ó, que não devemos andar no conselho dos ímpios. Muitas vezes, a nossa terra está tendo dificuldade de ser preparada porque o adubo que a gente está colocando naquela terra ali é conselho de ímpio. Às vezes a gente está buscando conselhos em autoridades que não têm o coração em Jesus. Às vezes a gente está procurando descanso para nossa alma em lugares que não fluem do centro do trono dos céus. E aquilo ali vai plantando coisas dentro da nossa terra. E aí vão impedindo que a nossa terra dê colheita 30, 60, 100 para 1. Por exemplo, muitas vezes você vai ver plantas que foram plantadas as duas ao mesmo tempo, mas uma já está no tempo de dar colheita e a outra ainda está lutando contra as suas pragas. Mas muito simples, essa luta com pragas porque se expôs a ambientes de praga, se expôs a conselhos de praga, porque o problema não é você estar talvez num ambiente que necessariamente seja um ambiente praguejento, né? Que as pessoas estão sempre reclamando, estão sempre falando mal, estão sempre não tem o Senhor em primeiro lugar. O problema não é você estar nesses ambientes, o problema é o teu coração buscar conselho nesse lugar. O teu problema é o seu coração buscar orientação nesse lugar. Ah, mas eu nunca peço conselho, mas você quer ver? Se você procura por aprovação desses olhos, você está buscando conselho. Porque toda vez que você busca a aprovação dos olhos de um ímpio, você procurou no respirar dele conselho para como você agir. Logo você está plantando na sua terra um tipo de adubo que vai fazer mal para a sua planta. Vai fazer mal para a semente do evangelho crescer em você. Ele diz também que não deve se deter no caminho dos pecadores. É um outro tipo de alimento que se vai colocando naquela terra que muitas vezes vai nos impedindo de frutificar. E às vezes o se deter no caminho dos pecadores, às vezes não é aquela coisa tão óbvia como pra gente vai ficando assim, tipo assim, eu não requebro mais a bunda, tá entendendo? Ou eu não bebo, não cheiro, não fumo, não mato, não roubo. Mas, cara, nós buscamos aliviar a nossa falta de paciência, por exemplo, ali rolando shorts, eternamente ali. Ou Reels. Ou olhando até para pessoas de bem e tendo inveja delas. Esse é o caminho dos ímpios. O caminho dos ímpios que ficam se comparando o tempo todo, tendo inveja dos outros. O caminho dos ímpios, por exemplo, é o caminho daqueles que não se quebrantam, não se arrependem. O caminho dos ímpios é o caminho daqueles que são independentes, que nunca percebem que são interdependentes uns dos outros. O caminho dos ímpios é o caminho dos orgulhosos, é o caminho daqueles que, ao olhar para si, ao olhar para os outros, não reconhecem que precisam, que necessitam de verdade. Escondem as suas falhas, escondem os seus erros, suas dificuldades. O caminho dos ímpios é o caminho daqueles que não são inteiros, estão sempre divididos. Um pouco, já viu assim, tipo, você tá no ambiente, mas você tá no Instagram, tá no WhatsApp. Você já percebeu alguém assim? Eu me policio muito nisso. Eu procuro me policiar, assim, para se eu estiver prestando atenção em alguém, não entrar em WhatsApp, Instagram. Eu procuro fazer isso. Porque, cara, você já viu alguém do teu lado? Você num lugar para prestar atenção, essa pessoa tá no Instagram? Ou tá no WhatsApp? Óbvio, né? Há situações e situações, é claro, né? Uma mãe, por exemplo, tá ali resolvendo uma situação de um filho dentro de uma reunião
Ela está naquela liberdade ali profética como mãe, sem dúvida nenhuma. Né? E todos os desdobramentos, assim, nessas situações, você pode ser uma mãe, pode ser uma irmã, pode ser uma coisa. Mas, cara, tem gente que está sempre em 2 lugares. Às vezes nós não estamos num lugar só. A gente está numa relação, a gente está num filme, não está vendo filme, está vendo filme, está vendo story, está vendo coisa, está fazendo tal coisa, está ouvindo alguém e está prestando atenção numa outra coisa. Ou às vezes o story está dentro do nosso coração. Não está nem aqui, ó, tá ligado? Mas está o nosso coração o tempo todo rolando alguma coisa lá dentro. Esse é o caminho dos ímpios. Você vai terminar, vai passar o dia, você vai estar irritado. Você vai estar sem fruto do Espírito. Inevitavelmente, não vai ter como fazer. O que a gente precisa fazer? Ir arrancando essas coisas. Mas daí eu vou virar um beato. Cara, glória a Deus se você virar um beato, tá ligado? Essa é a verdade, tá entendendo? Que se você virar um beato e tiver gosto de Jesus, vai ser uma glória, tá ligado? É muito melhor ser um beato e ter gosto de Jesus, cara, do que estar lacrando ali, cara, e ter gosto desse mundo. Essa é a verdade. É óbvio que a gente não precisa ser um beato de fora. Beato é de beata, de beatificar, de ficar, tipo santarrão. Ser um santo, um santinho. Tipo uma de convento, assim, sabe? Tá entendendo? Tipo freira. A freira é uma beata. Na verdade é que vive mais no crente. Tipo isso. Eu não acho que... Isso, Agora, o ponto nesse lugar é sobre nós aprendermos a adubar de verdade a nossa terra. A terra boa é a terra que dá colheita 30, 60, 100 para 1. E a gente sabe, gente, cara, que há estações mais difíceis e mais fáceis da vida. E se a gente não aprender a lidar com as estações que aparentemente elas têm os seus maiores desafios, todas as estações vão ter seus desafios, todas as estações vão ter suas bênçãos. O inverno precisa de reclusão, assim como o verão precisa de desabrochamento. Ao mesmo tempo, o terreno precisa ter os seus adubos. A gente precisa aprender a cuidar dos adubos que a gente coloca para dentro. Ele diz, não se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que é se assentar na roda dos escarnecedores? A roda dos escarnecedores é você buscar entretenimento naquilo que só vai te deixar vazio no final das contas. É o papo furado. Papo vazio. Papo que não chega a lugar nenhum. Relacionamento que não vai para frente nem para trás. Que só entretém, só tem atividade e não gera movimento. Isso pode ser religioso, como pode também ser pagão. Mas quando ele não leva para lugar nenhum, ele é a roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores é a roda daqueles que falam mal, é daqueles que estão sempre reclamando. Às vezes a gente é a roda dos escarnecedores que alguém não deveria sentar. Porque a gente tá sempre falando mal, tá sempre na bad vibe, a vida tá sempre uma porcaria. Já viu? Você já percebeu alguém que, vamos supor, que você, quando sempre fala, quando você vai perguntar como é que tá, a pessoa tá sempre terrível? Tipo, tá sempre ruim. Nunca tá bom, tá ligado? Nunca tem nada de bom, nunca tá sempre na estação ruim. Quando tá no inverno, é porque tá frio demais. Tá no calor, tá calor demais. Tá na primavera, tá com pólen demais, cara. Tá no outono, tá tudo caindo, tá entendendo? Cara, é loucura, cara. Se você for perceber, todos os exemplos das parábolas de Jesus foram todos orgânicos. Todos os exemplos, grande parte dos exemplos dele, eu acho que todos, mas eu vou falar grande parte aqui para não errar. Né? Mas grande parte do exemplo dele eram sobre uma semente que caiu no solo, uma planta, uma relação. Todas elas são orgânicas, não é nada assim institucionalizado. Sabe por quê, gente? Porque é vida fluindo, se movendo. Se a gente tornar isso aqui, o domingo aqui, um negócio, por exemplo, de uma vida que não flui, vai ficar uma porcaria. Se tornar a nossa relação com o Senhor de madrugada, do devocional, de meditação, algo que não flui, que não muda a estação, faz sempre aquele ipsis literi, daquele jeito, assim, tipo, religiosamente, você vai perder o Senhor vai estar falando outras coisas e você não vai ouvir mais ele falar.
Mas ele diz também não só das coisas que nós devemos evitar. Ele diz também das coisas que nós devemos, na verdade, focar. E ele diz aqui assim, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor. Cara, a gente precisa aprender a buscar o nosso prazer na lei do Senhor. Jesus disse, aqueles que obedecem meus mandamentos, em João 14, deixa eu abrir aqui para ler. Ó, ele diz assim, ó, se alguém me ama, guardará a minha palavra, os meus mandamentos, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Presta atenção, gente. Eu comecei lendo aqui o Salmo 132. Estão comigo? E ele diz que não vai fechar os olhos enquanto não encontrar uma morada para o Senhor. Presta atenção, Deus, ele está em busca de uma morada. Deus está edificando uma morada. E essa morada não são templos de pedra, essa morada não são lugares, essa morada é o nosso coração. Salmo 132. Essa morada é o nosso coração. Lá em Atos 17, diz assim, olha. Atos 17, se você quiser abrir aí também, ler, ele diz desse jeito aqui, ó. Olha que interessante. Atos 17. Eu vou ler o 7. Aqui, ó. Atos 17, 24. Atos 17, 22, melhor. Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque... 17, 22. Porque andando pela cidade, observando os objetos do culto que vocês têm, encontrei também um altar, no qual parece a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Presta atenção, cara, Deus não habita em templos humanos. Deus, ele habita, está em busca de habitar dentro do nosso coração. Se você ler lá, abrir lá em Lucas, acho que é 17 também. Estou chutando. Lucas 17 e 20. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe perguntou, Jesus lhe respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou está lá, porque o reino de Deus está entre vocês. E se você for lá para o original, esse entre vocês, ele é uma palavra que fala tanto em nosso meio quanto em nosso interior. E na minha opinião, é no meio do nosso interior. Ou melhor, no interior do nosso meio. É isso que eu quis dizer. Que não é em mim, não é em você. É em nós. Deus está em busca de fazer uma morada. Essa morada que Deus quer fazer é através da sua semente. Essa semente é enviada através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Cada um de nós é uma parte aqui dessa terra. E essa parte de terra não funciona se cada um aqui só funcionar de forma separada. Nós precisamos ser um ambiente onde a terra, a semente de Jesus, ao ser plantada, vai germinar, amadurecer e frutificar. Esse lugar onde Jesus quer habitar, essa morada onde ele quer habitar, somos nós, e é no nosso coração, mas não é no meu coração, é no nosso coração. Lá em Jeremias, deixa eu ver aqui. Endereço que eu não lembro.
E estou em outra palavra aqui. Ô Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua graça e misericórdia. Jeremias 32, 37 diz assim. Olha que interessante. Jeremias 32, 37. Agora, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, a qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para que onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação, eu os farei voltar a este lugar e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, e lhes darei um só coração, em um só caminho, para que me temam todos os dias, para que o seu próprio bem e para o bem dos seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo o qual não deixei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem. Eu os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e toda a minha alma. Presta atenção, isso aqui é muito importante a gente compreender, porque a gente vai avançando nesse processo de ser a terra preparada de Deus numa ideia independente. E no final das contas, a terra preparada de Deus, ela é parte sim da nossa individualidade, do coração de cada um, mas ela precisa avançar para as nossas relações aqui. Ela precisa avançar para a nossa vida. O nosso coração, ele diz assim, ó, eu dei a vocês um só coração. Esse novo coração que nós recebemos quando morremos e nascemos de novo, não é mais meu coração. É um só coração, é o coração de Cristo. E é ligados num só coração, feito parte de uma só família, tendo um só pai, que nós nos tornamos a terra preparada. Porque é desse lugar que flui toda a vida, como está escrito no Salmo 1. Ele diz, antes de tudo, tenho prazer na lei do Senhor. Ele diz, aqueles que obedecem os meus mandamentos, eu e o Pai vamos fazer deles morada. Deus está em busca de formar uma morada. Deus está à procura de uma casa. E essa casa somos nós. Cada um é parte dessa casa. Cada um precisa tratar de cuidar do seu. Mas também nós precisamos aprender a cuidar do nosso. Por exemplo, assim, a nossa relação aqui de domingo precisa ser uma relação gostosa. A relação dos grupos precisa ser uma relação gostosa. Mas não é gostoso pelo gostoso, ali só pelo desfrute, mas como morada de Deus. Nós nos encontramos para materializar, para dar forma a essa morada de Deus. A gente não se encontra para poder ter nossas petições resolvidas. A gente não se encontra para poder ter os nossos medos removidos. A gente se encontra... Eu solto... Meu Deus. Foi a cachorra. Nós nos encontramos para dar forma à morada de Deus. Diz para a pessoa do teu lado, Senhor, a gente precisa se encontrar. Se encontrar. A gente tá muito longe, se encontrar. Tá entendendo? A gente tá tentando se encontrar. Só que o encontro, ele não é necessariamente uma reunião. Isso é uma coisa importante. Porque nem toda reunião é um encontro. Todo encontro vai acabar promovendo uma reunião, mas nem toda reunião é um encontro. Porque às vezes pode ser a reunião dos egoístas, a reunião dos independentes, a reunião dos próprios interesses. Toda reunião de próprio interesse nunca tem encontro. Tem comércio. Porque para haver encontro precisa haver a morte dos nossos interesses, tendo considerado o interesse do outro melhor. Então o nosso interesse só vai ser contemplado no encontro a partir do interesse do outro pelo nosso. E o interesse do outro só vai ser contemplado no encontro a partir do meu interesse pelo dele. Então sou eu que me interesso pelo seu interesse e contemplo ele, e você que se interessa pelo meu interesse e contempla ele.
Enquanto, na verdade, na reunião onde não é encontro, eu me interesso pelo meu interesse, você se interessa pelo seu, e a gente fica aqui tentando brigar por um comércio para ver quem consegue ganhar mais. E aquele que for mais esperto leva mais dos outros. Não é isso que o Senhor está fazendo. Ele está edificando uma morada. De maneira que tudo que nós colocamos a mão é bem sucedido. Para que tudo que coloque a mão bem sucedido, a gente precisa encontrar o nosso prazer na lei do Senhor. Não o nosso prazer nos nossos interesses. Infeliz é o homem que tem o seu prazer só nos seus interesses. Se você só tem prazer naquilo que te interessa, naquilo que supre uma necessidade sua, você é uma das pessoas mais infelizes dessa terra. Porque você vai viver sempre sujeito só àquilo que te atrai. Que lasqueira de vida. Agora que encontrar a vida que é graciosa de verdade é quando você encontra prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, obedece os seus mandamentos, porque daí você é morada, nesse lugar você entendeu que você tem um só coração, o interesse que está do outro é seu interesse agora. Aí você pode ficar em último lugar. Você perdeu. Acabou. Ganhou. Não tem mais o que fazer. Não, ninguém, nem o diabo te dá mais rasteira. É o que Paulo vai falar. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sendo o último, sendo o primeiro, estando no meio, estando de lado, estando coisa. Tanto faz. Acabou, resolveu? Às vezes a nossa irritação, a nossa ansiedade é porque a gente está querendo ser primeiro demais. E a gente está ansioso porque a gente está na dúvida se no arranjar da reunião a gente vai ficar em primeiro lugar. Bota seus interesses em último, que você vai perceber, cara, que vai acabar a ansiedade, vai acabar os medos, vai acabar as lutas. Coloca o interesse dos outros em primeiro lugar, você vai perceber que, pelo milagre, o próprio Senhor vai levantar alguém para olhar pelos seus interesses. Quanto mais você lutar pelos seus interesses, mais distante eles vão estar de serem contemplados. Mais esperto você vai ter que ser como Satanás. Agora, quanto menos você lutar pelos seus interesses, o próprio Deus vai levantar uma multidão para poder fazer eles acontecerem. Mas se você fizer isso com segundas intenções, o próprio Deus aí já falhou tudo. Ou seja, coloca os interesses dos outros, porque sem querer eu sei que no final os meus vão ser contemplados. Já é comércio, escangalhou tudo de novo. Aí o Senhor deixa mofar mesmo. Você vai ficar mofando ali assim, ó. Esperando eternamente. Esquece dos seus interesses e considera os outros melhores que você vai perceber que a sua vida vai começar a avançar. E ele diz, a sua lei medita dia e noite. Não é só ter prazer, não é um negócio etéreo, tem que ter prática, gente. Sem prática não tem como fazer, gente. O evangelho é algo que não é etéreo, ele é prático. Se você não decide dedicar com vontade ou sem vontade, com sentimento ou sem sentimento, aquilo que tem que ser feito, todo dia tem que regar. Por exemplo, a minha multidão de plantinhas lá em cima, elas são, na verdade, um ambiente didático ali, para eu lembrar. Eu todo dia tenho que... Agora o Senhor está começando a aumentar um pouco o meu ecossistema. Botou um casal de peixe bem no meio da minha mesa. E aí, para piorar o casal de peixe, não veio só casal de peixe, tá ligado? Veio casal de peixe, cara, veio uma família. Veio uma peixa barriguda. Tem o peixe, né? E a peixa, né? Barriguda. E aí ela deu 5 filhos. Aí agora eu tô cuidando do peixe, da peixa e dos peixinhos. E aí você tem que dar um tipo de alimento para cada um. Então eu fico ali assim, ó, eu vou sendo ministrado pelo Senhor, tá ligado? Falando assim, ó, cara, você tem que alimentar todos os dias. A relação com o Senhor você precisa alimentar todos os dias. E nas medidas certas. Porque se eu botar pedaço grande pro peixinho, ele não come. Eu tenho que esmacerar e botar pouquinho. Aí esse eu tenho que meditar. Esse eu tenho que alimentar vários dias, vários momentos no dia. É. Aí eu tenho que botar várias vezes o dia, o pequenininho. O grande eu tenho que botar 3 baguinhas uma vez por dia. Então, assim, ó, a gente precisa entender que a vida é uma dinâmica orgânica. E se a gente levar a vida como fosse uma institucionalização, nós vamos perder o Senhor.
E aí ele diz, então, qual que é o resultado desse plantio? Ele é como árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. As suas folhas nunca murcham, tudo que ele faz é bem sucedido. O bem sucedido é no final, gente. A gente quer ter o bem sucedido no início. Quem fica tentando ter o bem sucedido no início faz negócio com o diabo. É verdade, cara. Vai fazer negócio com o capeta. Vai ter que vender alguma coisa muito importante. Aí você até recebe uma espécie de sucesso no início, mas é só ilusão. Não serve para nada. Só vai te corromper e te tirar do propósito pelo qual você foi chamado. Mas aqueles que abrem mão dessas coisas e meditam na lei do Senhor, eles são como árvore plantada à beira de riacho, no devido tempo dá o seu fruto, as folhas nunca murcham e tudo que faz é bem sucedido. Ou seja, dá fruto no tempo certo, não tem ansiedade, caminha certo nas estações. As folhas nunca murcham, ou seja, nunca está com aparência de perdição, de terrível. Sempre tem a aparência do céu. Sempre a aparência de vida. Nunca está com aparência de depressão, aparência de escangalhado, aparência de tudo estrupiado. Não é porque, tipo, bota máscara, é porque realmente não está. Se está no inverno, é inverno, gente. Mas está com aparência lá de coisa, é inverno. Tá tudo certo, é inverno. Agora, o problema é estar com aparência de verão no inverno. Vai estar uma porcaria. E vice-versa. Agora, ele vai dizer, né? Tudo que ele faz é bem sucedido. Aí ele diz, os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Olha que terrível. Sabe o que é palha? Palha é aquele levado de um lado para o outro. Não tem uma vida consistente. Cada hora muda de foco, objetivo, de plano, sentimento. Ouviu Deus mandar ir para cá, depois Deus mandou ir para lá, Deus manda para cima, Deus manda para baixo. E aí eu pergunto, onde é que está esse Deus? É levado com todo tipo de sentimento. Se a vida ao redor está uma maravilha, está de bom humor. Se a vida ao redor está uma porcaria, está de mau humor. É como palha, levado para um lado para o outro. Se tem mais dinheiro, está glorificando a Deus. Se tem pouco dinheiro, está praguejando o diabo. É como palha, sendo levado para um lado para o outro. Palha que o vento dispersa. Ou seja, a vida vai para um lado para o outro. Gente. Como é que eu deixo de ser palha e coisa? Volta aqui atrás, ó. Abre mão dessas três coisas e tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Nela medita. A lei do Senhor não é uma regra. A lei do Senhor é o coração dele. Ter prazer no coração dele. Ter prazer em quem ele é. Nesse lugar a gente é terra boa. Da colheita 30, 60, 100 para 1. Essa terra boa. Esse é o lugar que Jesus tem prazer de habitar. Amém, minha gente? Glória a Deus, Deus abençoe você. Se você tem aí, se você está na tua casa e quiser ceiar aí, pegar o pão, o suco, né? E compartilhar com alguém aí. Se você não tiver ninguém, manda no WhatsApp para alguém. Quais são os seus desafios aí? Compartilha, toma do Senhor, né, nessa noite. Deus abençoe você, tá? Nós vamos mandar lá no grupo da família o nosso QR Code lá, o nosso Pix lá para contribuição. Deus te abençoe. Até mais.